Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer hoje uma revisão sobre radiciação, operações com radicais. Vamos resolver alguns exemplos aqui. O exemplo 1, a raiz quadrada de A ao quadrado. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que toda raiz tem um índice, tem um número aqui. Se ele não aparece, você considera que é 2, que é o menor índice, tá, de raiz. Simplifica quando for igual, tá certo? E a resposta fica sendo, portanto, A, ok? O exemplo 2, a mesma coisa. Simplifica o 3 com o 3, ou seja, o índice com o expoente. Esse daqui chama-se índice e esse daqui chama-se expoente. A resposta também vai dar A. Só que aí tem que fazer um comentário aqui por causa do seguinte: raiz quadrada e raiz cúbica. Raiz quadrada só existe de número positivo, tá certo? Então esse A, como é uma variável, uma letra representando um número, a gente precisa justificar que ele é positivo, tá certo? Em matemática, a gente justifica o que é positivo assim, ó. A gente fala que é maior ou igual a zero, correto? Então essa resposta só é válida com essa justificativa, sem ela não é válida, tá? Nesse aqui não precisa, porque existe raiz cúbica de número negativo, tá certo? Só não existe a raiz quadrada, a cúbica existe. Pessoal, agora vamos lá, ó. O 3 é raiz quadrada de 4. Como que a gente resolve a raiz quadrada? Logicamente que esse é um valor que vocês já conhecem, sabe que é 2, né? Mas como que resolve quando não sabe? A gente fatora o número. Então aqui, ó, vai ficar o 4 quando você fatora. Só para recordar, o que é fatorar? É fazer isso daqui, ó. 4 dividido por 2 é 2, dividido por 2 é 1, 2 elevado a 2, ó. Tá? 2 duas vezes. Então aqui, ó, ficou 2 elevado a 2, que veio nesse mesmo caminho aqui, ó, tá? Então você simplifica o índice com o expoente e a resposta ficou sendo 2, tá? Precisa justificar? Não, porque aqui já está claro que é 2, que é positivo. Só a justificativa é quando for letra, tá bom? Pessoal, dá para fazer direto? Lógico que dá. Tá? Mas aqui eu só estou explicando que quando você quer saber uma raiz, você fatora o número, ok? Pessoal, e esse 4? X ao quadrado é igual a 4. X ao quadrado é uma equação do segundo grau. A gente sabe que quando a gente tem uma variável ao quadrado igual a um número, pode-se colocar raiz quadrada. Então isso vai gerar x igual raiz quadrada de 4. Correto? Significa então que a resposta de x é 2? Porque olha só, raiz quadrada de 4 é 2. X é igual a raiz quadrada de 4. E 2 é. Só que o menos 2 também é a resposta. Tá certo? Agora, por que o menos 2 também é a resposta desse aqui? Porque é uma equação do segundo grau. Tá certo? Lembra da fórmula? Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Mais ou menos sobre 2a, né? Então esse mais ou menos, ele tem que continuar sendo considerado, tá certo? Então é mais 2 e menos 2. Mais ou menos a raiz quadrada de 4. Mais 2 ou menos 2. Tudo bem? Só retornando, ó. Se for só a raiz, sozinha, purinha, é só o número positivo. Se for uma equação do segundo grau que você usou o procedimento da raiz, uma resposta positiva e uma negativa. Pessoal, exemplo 5, menos 7 ao quadrado. E o exemplo 6 também. Só que no exemplo 6 tem parêntese, que não tem no 5. O que diferencia? Diferencia o seguinte: esse 7 está ao quadrado, mas o sinal de menos não está ao quadrado. Isso significa que vai dar o quê? Menos 49. E aí, não existe raiz de número negativo
como nós comentamos no primeiro exemplo. Então, esse caso aqui, ó, desse caso aqui, não existe solução, tá certo? Porque esse quadrado é só do 7, ele não é do menos. Já no exemplo 6, o quadrado é do 7, mas também é do menos, porque está dentro do parênteses. E aí, menos elevado ao quadrado fica mais, porque é menos vezes menos, tá certo? Então, esse caso aqui, ó, vai dar 7. Por quê? 49 positivo, raiz quadrada de 49 dá 7, tá certo? Pessoal, exemplo 7 agora, raiz de 3 vezes a raiz de 2. Veja bem, raiz quadrada com raiz quadrada. É diferente desse exemplo 8, que é raiz quadrada com raiz cúbica, tá? Então, quando for tudo raiz quadrada, você pode multiplicar os valores que estão aqui dentro das raízes. Então, vai ficar raiz quadrada de 6, 3 vezes 2. Raiz quadrada de 6. Vamos colocar aqui, ó. Correto? Quando for tudo raiz quadrada, multiplicado, você pode multiplicar os valores que estão dentro. Assim como os de fora. Só que os de fora é 1 e 1. 1 vezes 1, continua 1. Tá certo? E agora o oitavo. O oitavo, você não pode fazer essa multiplicação de 2 vezes 3, porque os índices das raízes são diferentes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro retirar os dois valores da raiz, somar os expoentes e depois retornar eles para a raiz. A gente só pode fazer isso porque eles são iguais, ó, 2 e 2. Ó. Se fosse diferente, a gente não ia fazer nada, ia deixar quieto. Tá? Então vamos lá. Lembra que aqui é 2 e aqui é 1, aqui é 3 e aqui é 1. Como que a gente tira o número da raiz? A gente tira o número elevado a uma fração, ó, 1 sobre 2. Ó. A gente tira o número elevado a uma fração, 1 sobre 3. Ó. Correto? Conserva a base, soma os expoentes. Pessoal, como é que soma 1 meio mais 1 terço? Tirando o mínimo múltiplo comum. De 2 e 3, que vai dar 6. Então, essa conta vai ficar assim, ó. O mínimo de 2 e 3, põe uma barrinha. 6 dividido por 2 dá 3, vezes 1 é 3. 6 dividido por 3 é 2, vezes 1 é 2. Então, ficou 2 elevado a 5 sobre 6. E agora, volta para a raiz. Vamos lá. Como que a gente volta um número elevado a uma fração para a raiz? Esse número que está embaixo, o denominador, ele é o índice. E esse de cima, o numerador, é o expoente. Então, deixa assim, ó. Pessoal, o exemplo 9. Raiz de 6 sobre raiz de 2. Veja bem, quando era multiplicação de raiz quadrada, a gente multiplicava o de dentro pelo de dentro. E agora é divisão, ó, a gente divide o que está dentro de uma raiz pelo que está dentro da outra. Então vai ficar assim, ó. 6 dividido por 2, que é 3. Esse caso aqui, ó, a gente vai... Você pode calcular separadamente ou pode montar uma fração só, tá? Mas vamos calcular ela aqui, ó. Vai dar o quê? Vai dar 2 sobre a raiz de 3. Raiz quadrada de 4 é 2, não é isso? Pessoal, quando acontece isso daí, uma raiz não pode ficar no denominador, tá? Como que eu faço para tirar essa raiz aí? Aí eu vou pegar ela própria e vou multiplicar em cima e vou multiplicar embaixo. Tá certo? Sempre que aparecer uma raiz no denominador, no final de algum exercício, tem que fazer isso daí. Esse processo se chama racionalização. Então vai ficar 2 raiz de 3
sobre raiz quadrada de 3 ao quadrado. Por que 3 ao quadrado? 3 vezes 3, ó. 3 vezes 3. Se você quiser, pode colocar 9 também. E aí, ó, o que vai acontecer? Ele vai sair da raiz. Então, a resposta ficará 2 raiz de 3 sobre 3. Pronto. Pessoal, o exercício 11, ou o exemplo, né? O exemplo 11. Lembra o seguinte. Aqui, ó, índice 2. Quando você tiver um exercício parecido com esse, uma raiz dentro de outra, você pode multiplicar os índices. Então, vai ficar sendo assim, ó, raiz, 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 2 é 12. 12 de 5. O 13, raiz de 8. Fatora, mesma coisa que eu comentei aqui, ó, fatora o 8. Só que aí, você precisa de ter expoente 2 para poder sair alguma coisa da raiz, correto? O índice é 2, precisa de ter expoente 2. Se você fatorar o 8, vai dar 8 elevado a 3. Não deu para simplificar. Mas 8 elevado a 3 significa 8 elevado a 2. Só é 2 aqui, né? Vamos corrigir aqui que eu cometi um erro aqui. Ó. Retornando, 8 fatorado dá 2 elevado a 3. Correto? Só que a gente precisa que ele fique elevado a 2. Então, 2 elevado a 3 equivale a 2 elevado a 2 vezes 2. Então, vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 2. Aí sim, ó, cancela, esse 2 sai, ó. Ele sai, mas o outro não. Tá? Então, vai ficar 2 raiz de 2. Ok? 2 raiz de 2. Essa é a resposta. O 14, mesma coisa. Você vai fatorar o 16. Tá? Fatorar o 16. Então, fatorando o 16, vai dar quanto? 2 elevado a 4. 2 elevado a 4. Só que você precisa que ele fique elevado a 3. Então, aí você faz um desmembramento. Então, vai ficar 2 elevado a 3 vezes 2. Então, vai ficar raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 2. Cancela aqui, esse aqui sai. Ó. E aí vai ficar o quê? 2 raiz cúbica de 2. 2 raiz cúbica de 2. Pessoal, e o 15? Ó, raiz quadrada de 0,25. Quando aparecer número decimal, escreva em fração. Então, é 25 sobre 100. Porque 2 casas significa sobre 100. Então, você vai ter essa continha aqui para você fazer. Ó. 25 sobre 100. E aí, o que faz? Calcula a raiz de 25, calcula a raiz de 100. Vai dar o quê? 5 sobre 10. 5 sobre 10. Que é igual a 0,5. Se você dividir 5 por 10, 0,5. Ok? Pessoal, 16. Como é que faz para somar duas raízes? A gente tem que tentar igualar aqui dentro, para poder somar. Então, fatora o 32, tá? Fatorando o 32, vai dar 2 elevado a 5. Fatora o 8, que vai dar 2 elevado a 3. Lembra o seguinte, a gente precisa de ter 2 elevado a 2 para poder simplificar. Tá certo? Então, 2 elevado a 5 equivale a quê? Equivale a 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 2. Tá? Então, vai ficar assim, ó.
2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Mais. E o 2 elevado a 3 significa o quê? 2 elevado a 2 vezes 2. 2 elevado a 2 vezes 2. Pessoal, esses que estão ao quadrado, eles saem da raiz. Correto? E aqui vai sair multiplicado. Ó, vai sair 2 vezes 2, que é 4. Então vai sair 4 raiz de 2. E aqui vai sair 2 raiz de 2. Como é que termina essa conta? Veja bem, como é raiz de 2 e raiz de 2, a gente conserva ela e faz essa conta aqui, ó, 4 mais 2, ó, 4 mais 2. Então a resposta vai ser 6 raiz de 2. Pessoal, 17, ó. 3 raiz de 2 multiplicado pelo parênteses. É o processo que vocês chamam de chuveirinho. Então vamos lá. Essa primeira multiplicação, ó, você vai multiplicar 3 vezes 1, que vai continuar 3. E vai multiplicar 2 vezes 2, que vai dar 4. Ou 2 ao quadrado, tá certo? Então nós fizemos a primeira multiplicação, ó. Agora vamos fazer a segunda, ó. 3 vezes 1, continua 1. Aliás, continua 3, né? 3 vezes 1, continua 3. E pode multiplicar aqui, ó, 2 vezes 3, ó, que vai dar 6. Confere aí. Pessoal, ó, 3 vezes 1 é 3, 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 1 é 3, 2 vezes 3 é 6. Raiz quadrada de 4 é 2. Então vai dar 3 vezes 2 menos 3 raiz de 6. 3 vezes 2 é 6. Então a resposta final fica sendo 6 menos 3 raiz de 6. Aí você não pode fazer essa continha, 6 menos 3, porque não tem raiz de 6 aqui, ó. Então para aí. O 18 é parecido, ó. Raiz de 3 vezes a raiz de 2. Quem faz? 3 vezes 2, ó. Então vai dar raiz de 6. Depois a mesma raiz de 3 vezes menos 3. Agora esse 3 não tem raiz. Não tem raiz. Ele não pode multiplicar por esse. Ele pode multiplicar pelo 1 que está aqui, ó. Então vai dar menos 3 raiz de 3. Ó. Acompanha aí, ó. A primeira conta foi esses dois, ó. E a segunda conta foi essa raiz de 3 com esse menos 3. Agora essa continha aqui, ó. Menos 1 vezes 1. Continua menos 1. 2 vezes 2, 4. Raiz de 4. Menos vezes menos é mais. 3 vezes 1 é 3. E agora? Agora o 4 consegue ser extraído a raiz quadrada ali, ó. E é só, né? E não dá para fazer mais nada. Então vai ficar, ó, raiz de 6, menos 3 raiz de 3, menos 2, que é a raiz de 4, mais 3 raiz de 2. E aí parou aqui, ó. Por que parou aqui? Porque todas as raízes são diferentes, ó. Raiz de 6. Se tivesse outra raiz de 6, você poderia juntar com essa. Mesma coisa, raiz de 3, se tivesse outra, juntaria com essa. Raiz de 2, se tivesse outra, juntaria. Mas como é tudo diferente, aí parou por aí. Pessoal, então essa é a revisão de radiciação. Bons estudos a todos, até a próxima.